Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, primeira edição, trazendo as principais manchetes esportivas desta terça-feira. E uma terça-feira negra, né? Uma terça-feira de muito pesar no esporte brasileiro. Nós tivemos a informação que nesta madrugada o avião que transportava a delegação da Chapecoense acabou se envolvendo numa tragédia e 76 pessoas acabaram perdendo a sua vida, somente 6 pessoas sobreviveram. Nós estaremos trazendo notícias exclusivas, notícias também sobre a informação para quem ainda não viu essa matéria, vai ver aqui agora no Rede Família Esporte, primeira edição, como foi uma notícia que acabou pegando todos de surpresa, né? O jogo seria amanhã e por isso mesmo uma notícia que nos entristece muito e o povo brasileiro está muito triste porque via na Chapecoense um time emergente no futebol brasileiro e que acaba que vai ser considerado o maior desastre aéreo esportivo que aconteceu nos últimos tempos. O Torino também teve um acidente parecido como esse, mas poucas pessoas morreram também. Mas esse vai ser o acidente de maior proporção em termos de vítimas, né? E essa tragédia aconteceu na manhã desta terça-feira para o esporte brasileiro. O avião que transportava a delegação e também algumas outras pessoas, né? Acabou caindo próximo ao aeroporto de Medellín. Vamos ver a matéria. São as primeiras imagens do avião logo depois da queda. A fuselagem bastante danificada no meio de uma área de vegetação. O avião usado pela equipe pertence à companhia aérea Lamia. 72 passageiros e 9 tripulantes estavam a bordo. O avião decolou do Brasil na noite de segunda-feira e chegou a fazer uma escala em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A aeronave perdeu o contato com a torre de controle ao sobrevoar o município de La Serra, perto de Medellín. Estádio do Palmeiras, zona oeste de São Paulo. Foi aqui o último jogo do time da Chapecoense antes do embarque para a Colômbia. No domingo, a equipe perdeu para o Palmeiras por 1-0. Foi por causa dessa partida que o voo, que terminou em acidente, decolou do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. A equipe de Santa Catarina tinha planejado um voo fretado saindo de São Paulo com escala na Bolívia, mas a Agência Nacional de Aviação Civil negou a solicitação. Segundo a ANAC, existem empresas para fazer esse tipo de voo no Brasil e também na Colômbia. Este vídeo mostra a equipe da Chapecoense pouco tempo antes do embarque. Nas redes sociais, o Atlético Nacional, rival da Chapecoense, lamentou o acidente. Atlético Nacional lamenta profundamente e se solidariza com a Chapecoense pelo acidente ocorrido. Os jogadores estavam ansiosos para a partida. O craque do time, Kleber Santana, postou uma foto momentos antes do embarque. E neste vídeo, os jogadores falam do sonho da conquista. Estamos vivendo um sonho, o maior da nossa história. Um sonho cada vez mais próximo de se tornar real. A partida, que estava marcada para quarta-feira, às 9h45, em Medellín, será adiada. Um sonho que infelizmente acabou virando pesadelo para a maioria deles, né? Uma informação importante, o neto, né, acabou de ser encontrado na fuselagem do avião, com vida ainda, foi levado ao hospital e está passando pelos primeiros socorros lá para ver se consegue permanecer estável. O Danilo, goleiro, né, o responsável por essa campanha maravilhosa da Chapecoense, foi um dos primeiros a ser resgatado, mas devido às múltiplas fraturas que ocorreu em seu corpo, acabou não resistindo e falecendo no hospital. Então, Neto, Alan Ruschel e Follman, que é o goleiro, esses foram os jogadores que estão sobreviventes, né? São sobreviventes deste acidente, então são 3 jogadores da equipe da Chapecoense. Um jornalista também sobreviveu e uma comissária de bordo também foram uma daquelas que estão entre os sobreviventes. O restante da tripulação, infelizmente, e também dos jogadores, infelizmente, acabaram perdendo as suas vidas. Dentre eles estavam o Caio Júnior, que é o técnico, não é? Que era o técnico dessa equipe da Chapecoense, toda a comissão técnica, inclusive o presidente da Federação Catarinense de Futebol, que esteve conosco há 1 mês e meio atrás no camarote da Rede Família. Ele acabou também estando nesse avião, iria acompanhar a Chapecoense, ele que é o presidente da Federação de Santa Catarina de Futebol, acabou infelizmente estando nesse avião e perdendo a sua vida também. Vamos a outras imagens. O acidente aéreo com o time da Chapecoense foi destaque na imprensa mundial, que não falou outra coisa a não ser desse acidente. Vamos acompanhar. No argentino Clarín, toda a página principal foi tomada pela foto do avião destruído.
O colombiano El Tempo destaca que a aeronave transportava o rival do Nacional. Na rede americana CNN, o apresentador dá a notícia. Na capa do espanhol El País, a foto de um sobrevivente recebendo os primeiros socorros. E uma das manchetes destaca que o time viajava para a primeira final no continente. O esportivo francês L'Équipe escreveu: drama aéreo na Colômbia. E o britânico The Guardian destacou o resgate dos sobreviventes. O mundo inteiro, se solidariza com esse incidente ocorrido nesta madrugada. Infelizmente, até porque alguns clubes do mundo inteiro também fazendo minutos de silêncio em homenagem às vítimas desse acidente que vai ficar marcado para a história do futebol mundial. Infelizmente, uma equipe perdendo praticamente todos os seus jogadores. Inclusive, uma informação importante que acaba de sair: o Atlético Nacional de Medellín, que era o adversário da Chapecoense, acaba de emitir uma nota para a Conmebol, declarando, falando que não aceita mais jogar essa partida e que reconhece a Chapecoense, que pede para a Conmebol dar o título à Chapecoense como uma homenagem àqueles que morreram. Então, uma atitude fantástica dessa do Atlético Nacional, que pede para a Conmebol dar o título à Chapecoense dessa Sul-Americana. Ela abre mão desse título, não vai mais jogar essa partida, até porque não tem clima para fazer essa partida, uma outra partida. Então, não tem o título para fazer esse título e pede para que a Conmebol dê o título à Chapecoense, o campeão sul-americana, até para homenagear esses jogadores que tanto estavam querendo esse título, Não que o Atlético Nacional também não quisesse, claro que sim, mas uma tragédia onde morrem praticamente todos, mais de 90% dos atletas, seria realmente uma atitude louvável essa que o Atlético Nacional está fazendo em dar esse título, abrir mão do título e pedir para que a Conmebol declare a Chapecoense como campeã dessa Copa Sul-Americana. Uma atitude muito nobre dessa equipe do Atlético Nacional. Vamos a um rápido intervalo? Logo após as mensagens comerciais, estarei de volta trazendo muito mais sobre essa tragédia que abalou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. De volta com Rede Família Esporte, o especialista em aviação Roberto Peteca explicou as possíveis causas do acidente que envolveu a aeronave que transportava os jogadores da equipe da Chapecoense. Vamos ouvi-lo. Veja bem, uma pane elétrica, lógico que dependendo da extensão dessa pane, ela poderia vir a ser um fator que contribua para o acidente. Porém, os aviões, de uma forma geral, eles não possuem apenas um sistema elétrico. O sistema elétrico é segmentado, então se você perde uma parte, normalmente a parte necessária para manter o voo seguro, ela permanece. E ele tinha 4 motores, então você não perderia totalmente o sistema elétrico que causasse isso. Quanto ao alijamento de combustível, não são todos os aviões que têm. Esse modelo, por exemplo, não consta que tenha esse alijamento. Por que se faz esse alijamento? Porque se você está com o peso acima do peso de pouso, você vai causar um dano estrutural no avião devido ao peso. Como ele já havia voado tanto tempo, ele não teria esse peso excessivo para o pouso. Então, quem não possui, os aviões que não possuem esse tipo de alijamento, eles ficam voando até consumir o combustível, aliviando o peso para o pouso. Só lembrando o destaque que a opção por voar nesse avião foi da diretoria da Chapecoense. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ela não autorizou que esse avião viesse para o Brasil para ser fretado um voo direto. Lembrando que são condições internacionais, são acordos internacionais que são feitos, então existem empresas brasileiras que fazem esse tipo de voo fretado do Brasil direto lá e para a Colômbia ou da Bolívia para a Colômbia. Então, a delegação, e os dirigentes, até por conhecerem a aeronave, já viajaram com essa aeronave. A seleção argentina também já viajou se utilizando dessa aeronave também. Inclusive, tem fotos na internet do Lionel Messi e do Mascherano dentro desse mesmo avião que caiu. Então, quer dizer, foi uma opção da diretoria da Chapecoense em utilizar-se esse avião indo de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, até a Bolívia, e da Bolívia pegando esse avião e indo até
Medellín, na Colômbia. Então foi uma opção realmente do time da Chapecoense fazer essa escala lá na Bolívia para depois pegar o avião direto para a Colômbia, para Medellín. Então lembrando que foi uma escolha da direção da Chapecoense. Vamos à Arena Condá, onde parentes e familiares aguardam por mais informações a respeito do incidente. Vamos pôr na tela. Milhares de torcedores já chegaram à Arena Condá, bem como os familiares também dos jogadores, né, comissão técnica, de quem estava no avião, né, infelizmente nessa tragédia, neste acidente. Conversei agora há pouco por telefone com a noiva, Cristiane. Cristiane é noiva do nosso colega repórter aqui da RIC TV, Renan Gnolin. Ela também está muito desesperada, muito aflita, procurando mais informações. Os familiares do Renan são de Caxias do Sul, familiares da Cristiane são de São Paulo. Nosso outro colega também aqui de Chapecó, J. Biavati. Eles estavam, o Renan estava de férias aqui da TV, ele é repórter esportivo, mas ele viajou para a Colômbia, ele viajava porque ele iria transmitir o jogo por uma rádio local aqui, e inclusive o colega dele, narrador de rádio, é o Rafael Renzel, que é uma das vítimas que foi resgatada com vida desse acidente, junto com o lateral e também meio-campo da Chapecoense, o Alan. Então é uma situação bem complicada, a gente fica à mercê de notícias, também não quer falar nada demais para não... É um momento sensível, a gente entende a dor da família, de quem está perdendo uma pessoa muito querida, porque infelizmente nós também perdemos aqui na emissora pessoas muito queridas, que nós tínhamos contato todo dia e que acompanhavam desde sempre toda essa trajetória da Chapecoense, toda essa ascensão no cenário nacional da Chapecoense, chegando à Série A do Campeonato Brasileiro, agora numa disputa internacional. Então a cidade, ela estava em um clima de muita festa mesmo, se preparando, inclusive lotando ônibus para a decisão, porque amanhã aconteceria então o primeiro jogo da final, mas na próxima quarta-feira seria o jogo da volta, que não poderia ser aqui na Arena Condá, porque a Conmebol exige que pelo menos o estádio comporte 40 mil pessoas e a Arena Condá tem capacidade somente para 20. Então seria no Couto Pereira, em Curitiba, no estádio do Curitiba, no estádio do Coxa, que tem as mesmas cores da Chapecoense, o verde e o branco. Então os torcedores já lotavam ônibus para ir até o Paraná, para assistir, para apoiar a Chapecoense, porque era um time muito querido, um time guerreiro que levou o nome de Chapecó para todo o país, para todo mundo, infelizmente dessa maneira trágica agora, né? Obrigado pelas informações, tem as informações direto de Chapecó, lá na Arena Condá. Inclusive, a nossa produção está tentando entrar em contato com o Ivan Carlos, que é o radialista lá de Chapecó, mas infelizmente o Ivan que estava escalado para esse voo, para essa viagem, e nos últimos momentos, né, foi escalado um outro narrador, que é o Renzel, né, que a nossa repórter acabou dizendo, e houve essa troca de narrador. O Renzel acabou indo e o Ivan Carlos acabou ficando em Chapecó. Então olha aqui que situação, né? Por uma situação como essa, o Renzel acabou indo, acabou perdendo a sua vida, e o Ivan, que estava escalado no primeiro momento para ser o narrador, acabou ficando. O Ivan Carlos, nós estamos tentando entrar em contato com ele, mas deve ter muita gente falando com ele, inclusive os parentes também. Ele deve estar num momento muito triste, que perde um amigo narrador também, e por outro lado fica aliviado por não ter ido também e se envolvido num acidente como esse, né? Mas assim que a gente conseguir, a gente vai tentar ver uma palavra do Ivan Carlos, que é radialista lá de Chapecó, que estava escalado para fazer esta partida. A CBF se pronunciou oficialmente sobre o acidente. Vamos acompanhar o que a entidade pronunciou. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou uma nota lamentando esse acidente e disse que a confederação está em contato constante com a Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, e com as autoridades locais, acompanhando aí esse trabalho de resgate. Por conta dessa tragédia, desse gravíssimo acidente, a CBF decidiu adiar a partida final da Copa do Brasil, que seria realizada amanhã entre Grêmio e Atlético Mineiro. Durante o dia, a CBF deve divulgar a nova data. Na verdade, não sabemos se vai acontecer ou não esse jogo, né? Até porque não há datas no calendário nacional para que essas partidas acabem acontecendo. Ao que tudo indica, nós não teremos a final dessa Sul-Americana, até por esse ofício que foi mandado do Atlético Nacional para a Conmebol, pedindo para que o título seja dado à Chapecoense, se confirmado, se a Conmebol confirmar isso. Então nós não teremos mais a final dessa Sul-Americana. Em compensação, deve ser colocado a final para a próxima quarta-feira,
essa final da Copa do Brasil, a última delas que vai designar quem vai ser o campeão dessa Copa do Brasil, envolvendo o Grêmio e também o Atlético Mineiro. Iria ser amanhã, mas a CBF, em virtude desse lamentável incidente, acabou cancelando essa partida, né? Adiando essa partida. Deve ser ou no final dessa semana, até porque se for no final aí vai empurrar com o Campeonato Brasileiro que termina no próximo domingo. Deve ser na próxima quarta-feira essa última partida envolvendo o Grêmio e Atlético Mineiro pela final da Copa do Brasil. O Rede Família Esporte resgatou outros acidentes que marcaram o mundo esportivo. Vamos ver. 2 helicópteros com atletas franceses se chocaram há 1 ano e meio na Argentina. Todas as 10 pessoas a bordo morreram. Entre elas, a nadadora medalhista olímpica Camille Muffat, o boxeador, também campeão olímpico, Alexis Vassin, e a navegadora Florence Artaud. Em 2011, um time russo de hóquei no gelo, o Lokomotiv, morreu quando o avião em que a equipe estava pegou fogo logo depois de decolar perto de Moscou e caiu num rio. Há 20 anos, o Corinthians passou por um susto. O avião com a delegação tombou na pista do aeroporto de Quito, no Equador. Em 1993, 18 jogadores da seleção de futebol da Zâmbia, na África, e a equipe técnica morreram na queda de uma aeronave da Força Aérea do país. Eles jogariam as eliminatórias da Copa de 94. Em 49, 18 jogadores do time de futebol italiano do Torino morreram num avião que bateu numa montanha perto de Turim. Eles voltavam de um amistoso em Portugal. De todos esses incidentes, né, desses acidentes aéreos, o mais grave, o de proporções maiores, com certeza vai ser esse envolvendo o time da Chapecoense, não tem dúvidas disso, né? Infelizmente, o número de mortos, né, e a tragédia que aconteceu, ela foi muito grande, que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, infelizmente acabou acontecendo e que não tem o que fazer, né? Lamentar e rezar para que as vítimas, né, as pessoas que ficaram, se confortem, né? Que Deus conforte os familiares de quem está aqui e as pessoas possam, o mais rápido possível, apagar um pouquinho a perda lamentável por esse incidente. De volta com Rede Família Esporte, eu quero externar meus sentimentos também a uma emissora amiga nossa, companheira nossa, que é a Fox Sports, que acabou perdendo 3 dos seus profissionais. O Mário Sérgio Pontes de Paiva foi ex-jogador e também treinador de futebol. Deva Pascovitch, cujo qual eu tenho um carinho muito grande, narrador de futebol. O Vitorino Sherman, que é o repórter também, e o Paulo Júlio Cleman, que é o seu comentarista. Então, 2 comentaristas, um narrador e um repórter acabaram sendo vitimados nessa tragédia de ontem. As condolências a famílias também e a todos da Fox Sports que perderam esses companheiros, esses brilhantes profissionais. O Rede Família Esporte, primeira edição, fica por aqui. Estarei de volta às 7 da noite com o Rede Família Esporte, segunda edição. Tenham todos uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau.